Olá, sejam bem-vindos para mais uma live do Senhor, uma live onde estamos fazendo desde o início do ano a leitura da palavra, fazendo algumas meditações. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Amém? Sejam bem-vindos, você que vai entrar aqui ao vivo, está entrando. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. E para você também que vai assistir essa live gravada. Deus te abençoe infinitamente. Vamos orar para dar início à live. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, um dia único, um dia que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão, com exclusividade. Um dia cheio da Tua presença, um dia onde iremos meditar na Tua palavra. Teremos esse encontro contigo, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que entendamos tudo que aqui for dito, para que possamos aprender a cada live, a cada dia, os seus ensinamentos. Coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo, invade com o Teu Espírito Santo este ambiente. E coloca em cada um de nós a presença do Teu Santo Espírito. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar, procurando a minha caneta, um lápis. A leitura, então, do livro de Atos, capítulo 7. O livro de Atos, gente, começa desse jeito, olha, assim diz o Senhor. A defesa de Estevão, porque lembra que lá no versículo 6, Estevão, ele ficou diante do Sinédrio, ele foi para ser julgado, então ele vai se defender das acusações que faziam contra ele, né? E assim diz o Senhor no verso 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Ali é quando o sumo sacerdote está perguntando, isso de fato é assim? Ele pergunta para Estevão, qual é a sua defesa? E agora, o que você tem para falar, para se defender? E Estevão não se defende. Ele fica calado, mas ele faz uma coisa tremenda. Ele vai pregar o evangelho para eles. Então começa assim, ó, Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Estevão é um discípulo que conhece ao Senhor, então ele conhece toda a Escritura, porque ele lia, ele estudava, e ele estava falando, ele estava se defendendo, ele não estava se defendendo, ele estava defendendo o Evangelho do Senhor. Então ele prega a palavra, ele conhece tudo perfeitamente, como os homens da lei também conheciam tudo, as leis perfeitamente. Mas Estevão era tudo da memória, ele estava tirando tudo da memória. E aí diz assim, ó. No verso 3 ele disse, saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui ele está citando de cor o versículo de Gênesis 12:1. Ele está citando de cor esse versículo.
Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Então, no verso 5, ele cita Gênesis, e no verso 7 ele fala do Egito e cita Êxodo. Todo o capítulo do capítulo 7 de Atos é a pregação de Estevão para eles. Então, eu vou ler e depois eu vou comentar, porque não tem como comentar verso por verso, tá bom? Então, vamos lá. Verso 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Boa tarde, Beta. Boa tarde, seja bem-vindo. Verso 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, notem que Estevão está resumindo o Antigo Testamento todo. Ele continua resumindo. Ele está resumindo a história dos patriarcas. E aí no verso 10, no verso 11, né? Porque no verso 10 ele diz, e o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Aqui nesse versículo ele está citando Gênesis 43, de 1 a 3. E tudo de cor, hein? Tudo de cor. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isso é 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu. Ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão tinha comprado. E postos no túmulo que Abraão tinha comprado 2 filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. No verso 15 ele cita Josué 24, 32. Verso 17 continua: e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até
que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Então, aqui no verso 25, Moisés, ele não esperou o tempo de Deus, né? Moisés tentou fazer com a força do seu próprio braço. Quando ele mata o egípcio, ele mata o homem. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do seu povo no Egito, ouviu o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz, Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ai, desculpa, gente. Deixa eu desligar aqui. Eu esqueci o som ligado. Pronto. Desliguei. Olá. Sejam bem-vindos. Dantas, Shaoli, Devine, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui, gente? Desculpem. Vamos lá. Vamos lá. Então foi Moisés quem tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim.
É este Moisés quem escreve na congregação no deserto, com o anjo que lhe faltava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, ele está aqui no verso 37, ele está apontando para Jesus. É isso que está acontecendo. E no verso 39, ele está fazendo rebeldia, está fazendo referência à rebeldia do povo, que diz assim, ó: nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Aí no verso 44, ó, como está escrito no livro dos profetas, ele diz assim: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moleque e a estrela do Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Isso está lá em Amós, capítulo 5, verso 25 a 27. Aí, continuando, diz assim, no verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. Jesus, quando fala aqui do tabernáculo, Jesus é o tabernáculo. Está lá em Jó 1,14. Habitou significa tabernaculou. Entende? Então, lá em Jó 1,14 fala sobre isso. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mão humana, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas obras? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram aos seus pais. Os mesmos que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto,
tamparam os ouvidos, unânimes avançaram contra eles. Eles não queriam ouvir, porque eles sabiam que era verdade. Então eles gritavam e tamparam seus ouvidos. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, Saulo já entrando na história. Saulo que vai se tornar Paulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa do pecado, por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então, como é forte, né? Esse capítulo 37, em que Estevão foi perseguido e acusado por blasfemar contra Deus, contra Jesus, e foi preso, e eles queriam que Estevão se defendesse. Mas Estevão, ele não se defendeu, ele ficou calado, e sim defendeu o evangelho do Pai. Então, todo o capítulo, ele fala do evangelho lá da Antiga Aliança. E aí, eu anotei aqui algumas coisas, gente. Olha aqui, o sermão de Estevão tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é de se defender das acusações de que ele é contra Moisés e o templo, porque ele estava sendo acusado de que ele era contra as leis de Moisés e contra o templo. E ele vai mostrar que Moisés e o templo nunca foram essenciais à revelação de Deus. Que Deus, mesmo sem Moisés e sem o templo, já havia falado aos patriarcas, já havia feito uma aliança. Então, por isso ele fala lá em Gênesis da criação de Abraão. Por isso que ele começa lá de Gênesis. Então ele diz que o que a gente entende, os objetivos de Estevão pregar o evangelho para eles, o primeiro objetivo é este, que ele diz que a revelação de Deus foram essenciais. Desculpa, ele mostra que Moisés e o templo nunca foram essenciais à revelação de Deus, e que Deus, mesmo sem Moisés e sem o templo, já havia falado aos patriarcas, já havia feito uma aliança. Não eram coisas essenciais da religião que Deus havia revelado aos judeus. A segunda característica, o segundo objetivo, é mostrar que através da história do Antigo Testamento, os judeus sempre foram incrédulos com aqueles que Deus enviava para serem libertadores e salvador. Lembra, todos os evangelhos que nós lemos, desde lá de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele sempre enviou pessoas para libertar, para ser o Salvador, para levar a palavra. Mas os judeus, eles sempre foram incrédulos com aqueles homens que Deus enviava. Por isso, ele está recapitulando aqui, no capítulo 7, a Bíblia. Ele quer mostrar também que Jesus é o Messias. O que Estevão pretende diante do Sinédrio, ao fazer esta recapitulação do Antigo Testamento,
é mostrar através das Escrituras que os judeus sempre se recusaram a crer naqueles que Deus tinha enviado. Todos os homens que Deus enviava, eles não criam. Eles viam o milagre, eles viam a cura, eles viam a libertação, eles viam tudo, mas eles não criam. Então, Estevão está pretendendo, diante do Sinédrio, dizer, fazer, ele faz essa recapitulação do Antigo Testamento para mostrar, através das Escrituras, que eles, os judeus, sempre se recusavam a crer naqueles que Deus tinha enviado. Ele deixa claro que a rejeição que os apóstolos e eles estavam sofrendo da parte dos líderes judeus estava de acordo com a atitude de incredulidade e rejeição que Israel sempre teve para com os servos de Deus. Sempre teve. Estevão fala com autoridade, pois estava cheio do Espírito Santo. Então, o sermão ele tem 5 partes. O capítulo 7 é o sermão de Estevão. E ele tem 5 partes. A primeira parte é o resumo da história dos patriarcas. É o resumo da história de Isaac. Se vocês quiserem anotar, é bom, para que depois vocês deem um pulo lá nas escrituras para ler. Então, a primeira parte é o resumo da história dos patriarcas. É Abraão, Isaac, Jacó e José. É o resumo do livro de Gênesis. Ele fala, a primeira parte, que vai do versículo 2 ao versículo 16. Então, na Bíblia, em Atos 7, do versículo 2 ao versículo 16, ele está resumindo a história dos patriarcas. Na segunda parte, ele fala da história de Moisés. Ele resume Êxodo e Deuteronômio. Ele fala do versículo 17 ao 44. A terceira parte, ele fala, é a história de Josué e Juízes. E essa história, ele fala no único versículo, que é o versículo 45. A quarta parte resume a história de Davi e Salomão, no livro de 1º e 2º Samuel e de 1º e 2ª Reis, que vai do versículo 46 ao 50. E a segunda parte, que vai do versículo 54 a 63, que vai de 54 a 60, deixa eu colocar aqui, 54 a 60, Estevão faz a aplicação aos judeus, quando ele começa a falar para os judeus, e em seguida ele é apedrejado. Então, aqui nesse estudo, o que a gente vê é que Estevão era alguém tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da palavra, tão cheio de ousadia, que enquanto ele pregava Jesus, ficou de pé no trono. Enquanto ele estava pregando a palavra, Jesus ficou de pé no trono, ouvindo aquela pregação. Olha como é tremendo isso. Foi tão grande a fé de Estevão, a presença do Espírito era tão forte nele, que o próprio Jesus ficou de pé no trono, ouvindo a sua pregação, ouvindo alguém se levantar a favor da sua palavra, ouvindo alguém
que se levantou em sua própria defesa, que não se interessou se aquele era o dia que ele ia morrer. Ele simplesmente se levantou e começou a pregar a palavra com ousadia. E é isso que o Senhor nos mostra, é isso que o Senhor nos ensina. Acusações, perseguições vão surgir, difamações, vão surgir coisas que vão falar contra nós, contra a nossa igreja, mas nós não precisamos, nós não temos que nos preocupar em nos defender, porque nós temos um Deus que está à nossa frente. Ele nos defende. O que nós precisamos fazer é defender o Evangelho de Cristo, é pregar o Evangelho. Foi isso que Estevão fez. Ele, em momento algum, ele se preocupou em se defender, em momento algum ele se preocupou se iria morrer, ele se preocupou em levar a palavra, em pregar a palavra para aqueles homens incrédulos, para aqueles homens que estavam perseguindo ele. E aí ele morreu apedrejado. E a gente vê aqui que mesmo ele sendo, olha como esse homem era cheio de misericórdia, da presença do Espírito, da presença da palavra, cheio de unção, mesmo ele sendo apedrejado, mesmo imagina ele em pé, levando pedrada. Vocês imaginam que a gente nunca presenciou uma cena dessa, mas quando eu me coloco e tento imaginar essa cena, é muito triste, é muito doloroso. Então ele ali estava levando pedrada na cabeça, nas costas, no rosto, em toda a parte do seu corpo. E mesmo assim ele orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso é tremendo. E mesmo assim, ele se ajoelha e grita: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Então, assim, a gente precisa ter esse espírito junto, ter dentro da gente esse espírito, porque ao invés, se fosse conosco, ao invés da gente orar pedindo, clamando pela misericórdia do Senhor, né? Clamando que o Senhor perdoe, Senhor, aqueles que estão me julgando, aqueles que estão falando mal de mim. Perdoa, Senhor, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor vê tudo, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo. Então a gente não iria se preocupar, porque a oração é assim: Senhor, entra com providência, Senhor, entra com a sua justiça para com esse irmão que está falando de mim. Eu não sou merecedor de estar sendo acusada, de estar sendo condenada, de estar sendo perseguida. Você entende a diferença? A gente não precisa se defender. A gente precisa defender o Evangelho. A gente precisa pregar o Evangelho para esses que nos perseguem, para esses que falam mal da gente, para esses que nos julgam. É esse o ensinamento que a gente tira desse capítulo. É esse o ensinamento que Estevão nos dá, que apesar do seu sofrimento, que apesar, ele sabia que podia ser morto, ele sabia que não tinha que se defender, e sim defender o Evangelho, ele sabia de tudo que podia vir a acontecer com ele, mas mesmo assim, ele se manteve fiel ao Senhor e se preocupou em pregar a palavra. E ele era tão cheio da presença e da palavra que ele sabia de cor, como os homens da lei também sabiam de cor. Então, quando os homens gritaram e tamparam os ouvidos, é porque eles não queriam ouvir a verdade. Entende? Isso acontece nos dias de hoje.
Amém? Então hoje nós lemos o capítulo 8, capítulo 7. Amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 8. Amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Silvana, olá, Silvana. Que bom que eu vejo vocês aqui na minha live, na live do Senhor. Obrigada, gente. Obrigada. Dê uma passada lá no canal do YouTube. Vai lá nos meus stories, porque eu deixo a live lá nos stories. Vai um pulinho nos meus stories. Entra lá no canal do YouTube. Curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve lá no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é relevante. O conteúdo é para glorificar o nome do Senhor. O conteúdo é para ganhar almas, porque eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, para a glória do Senhor, vamos lá se dar uma curtida, se inscrever. Não é para minha glória, não quero likes, não quero seguidores, eu quero que a palavra do Senhor não saia do ar, que a palavra do Senhor permaneça, para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o desejo do meu coração. A live não é minha, a live é do Senhor. Esse foi o propósito que o Senhor me deu, que eu cumprisse, e é o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Então vamos orar para terminar essa live abençoada. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por esse momento único, gratidão por mais uma live, gratidão por aprendermos do seu amor, aprendermos que devemos colocar a nossa defesa não em nós mesmos, mas que coloquemos a nossa defesa no Senhor, nas suas escrituras, no seu evangelho, que tenhamos ousadia, coragem como Estevão teve em levar as tuas escrituras, em pregar a tua palavra para as pessoas, que tenhamos, Senhor, esse espírito contrito, esse espírito cheio da tua presença, da presença do teu Espírito, Senhor, para levarmos conhecimento, o teu conhecimento, porque através das Escrituras nós aprendemos mais de ti, nós aprendemos os seus ensinamentos. Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor nos abraça, o Senhor nos ama. Quando temos a dimensão, quando começamos a entender a profundidade desse amor, nada mais nos para, porque esse amor transborda em nós. Esse amor que o Senhor joga dentro de nós como um rio de água viva, como uma fonte, ele transborda os irmãos, ele transborda o nosso semelhante. Obrigada, Senhor. Obrigada porque sentir esse amor é um privilégio. Ter a certeza de que sou amada por ti, mesmo diante das minhas imperfeições, mesmo diante dos meus pecados, o Senhor me ama desse jeitinho, tremendo, porque o Senhor nos ama de tal maneira que não temos noção do tamanho desse amor. E o nosso amor é resposta a esse grande amor por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada que esse estudo tenha entrado nos nossos corações, que a gente coloque em prática esse desejo que queime em nosso coração, esse desejo de levar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, que as acusações, que as perseguições, que as coisas que façam conosco não nos atinjam, porque o nosso dever não é entrarmos com defesa por nós mesmos, porque isso o Senhor já faz. É defender as Escrituras, é pregar o teu evangelho, é levar o plano da salvação, é fazer conhecido o teu amor. Esse é o desejo do teu coração, esse é o desejo
que deve arder, queimar em nós. Que façamos isso, Pai. Que façamos isso. Sempre, sempre. Não nos preocupando com o que possa vir a nos acontecer. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Pai, por esse estudo. Capacita os meus irmãos para colocar em prática tudo que vem aprendendo aqui. Oro também agora, Senhor, para a vida de cada um que está aqui, a vida de cada irmão. Cuida, Senhor, de sua vida espiritual, de sua vida física. Cuida, Senhor, do seu emocional. Cuida da sua saúde. Abençoa, Senhor, o seu trabalho. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família, os seus filhos, todos os seus familiares. Cuida, Senhor, para que todos sejam abençoados. Derrame, Senhor, o seu poder, a sua unção em cada um. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida da minha vida também. É o que eu oro, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com o Senhor, fiquem com Deus. E amanhã a gente está aqui no mesmo horário, estudando, lendo o capítulo 8. Sejam muito abençoados o dia de hoje, o dia de todos vocês. Que Deus esteja presente cada minuto. Coloque o dia de vocês na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Tchau!